noite, amigos. Queria dar as boas-vindas a todos. Estamos aqui no estúdio em São Paulo, na Faria Lima, o estúdio do Sindosp, Sindicato dos Hospitais de São Paulo. Aqui comigo está o nosso... Em live, eu não sei se é palestrante que se diz, né? É convidado, né? Convidado, né? O Luiz Fernando Lucas, o Luiz Fernando Lucas, ele é o CEO da Escola da Integridade, né? E é o autor deste livro, que é um best-seller, A Era da Integridade. O Lucas, ele também tem a formação de conselheiro pelo IBGC e uma série de outras apresentações que eu poderia fazer para ele, mas eu queria destacar se o Lucas, eu tenho acompanhado palestras, apresentações de trabalho do Lucas e tem sido bastante impactante na formação de lideranças e de executivos, não só no segmento saúde, em todos os segmentos. Então, convidei o Lucas, essa é a nossa primeira live, né? Lembrando, essa atividade faz parte do nosso programa, Agenda Executiva em Saúde com foco na eficiência. E nós temos 22 aulas gravadas e 5 lives. Então, hoje nós estamos fazendo a primeira live do nosso curso. O curso continua com inscrições abertas e a ideia é que nós tenhamos outras atividades que vão sendo incorporadas a esse projeto. Deixar claro, assim, essa ideia da realização desse curso tem como objetivo compartilhar com o maior número de pessoas possível o que é a agenda de uma liderança em saúde, né? Então, muitas aulas e muitas atividades eu vou coordenar, mas eu também vou convidar pessoas que eu entendo que são destaques e que podem ajudar, orientar, inspirar as lideranças em saúde. E o tema, a Era da Integridade, né? Lideranças conscientes, é um tema que cada vez mais sem dúvida nenhuma, a base para que o sucesso possa acontecer numa organização. Se nós não construirmos uma relação de confiança entre todas as pessoas dentro da empresa, um ambiente adequado, fica muito difícil buscar resultados, fica muito difícil buscar a meritocracia, né? Então, esse é um tema bem importante. Como nós vamos atuar? O Lucas vai fazer uma fala inicial, e depois eu vou interagir com ele com algumas perguntas e também nós vamos abrir para perguntas dos participantes do programa. Então, vocês podem ou no chat ou levantando a mão e fazendo aí a pergunta ao vivo, né? A ideia é que nós tenhamos uma duração de 1 hora e 15 e que a gente possa aproveitar bastante aqui a presença do Lucas, e que ele possa nos ajudar, nos inspirar para que possamos ser líderes cada vez mais conscientes do impacto que nós temos nas pessoas que trabalham nas nossas equipes, e esse impacto é fundamental para que a gente possa atingir resultados e metas. Então, eu queria, Lucas, te dar boa noite. Nós estamos, nesse momento, com 62 pessoas conectadas, são profissionais de saúde, a maioria. Nós temos, o total do programa hoje tem 115 alunos de 14 estados brasileiros. Tem todas as ocupações, cargos e profissões, e é muito bacana, e te agradeço estar aqui com a gente, e que a gente possa saborear esse momento, né? Porque eu que já li o livro e já participei de algumas atividades com o Lucas, posso dizer para vocês que modifica a nossa visão de liderança, é a visão como a gente vê o mundo e vê a nós mesmos neste mundo, né? Então, acho que esse é um ponto de reflexão bem importante. Eu passo agora para o Lucas e nós continuamos interagindo durante toda a nossa atividade. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, uma honra estar com vocês e uma honra estar aqui com o Torelli, que é profissional com uma experiência, alguém que eu admiro também como líder, como profissional, como pessoa. Então, tá nessa troca, né? Porque uma live dentro de um curso é uma mistura entre uma palestra, né? Como você colocou, é uma mistura entre um bate-papo, é uma mistura com um conteúdo. Então, é uma honra e um prazer estar aqui. Espero poder contribuir, principalmente com reflexões, para você que está nos assistindo.
reflexões que vão além dos desafios como profissional, mas que antes de sermos profissionais somos seres humanos. E todos nós cheios de desafios, cheios de questões. E na área de saúde, né, tive a oportunidade de trabalhar bastante com a área de saúde, e é talvez a área mais complexa de negócios, porque envolve, além de lidar com vida, a complexidade da gestão, de funcionar 24 horas, não existe em outras indústrias. Eu já atuei em vários segmentos, em várias indústrias. Então, é muito interessante que a exigência para um líder nesse segmento é ainda maior do que é em outros setores. Então, um ponto fundamental e que é muito pouco levado em consideração, especialmente até um passado bem recente, e talvez agora, no ambiente que a gente está vivendo de mundo, de negócios, de pós-pandemia, esteja mudando isso pelo lado da dor e não do amor, do que eu estou falando, das questões de equilíbrio emocional, de saúde mental, que pouco foram levados em conta, que o profissional precisa estar bem para poder atuar, antes de qualquer coisa. E a gente tem, durante a pandemia, né, uma palavra que, em inglês, são duas palavras, home office, e que, na verdade, é uma coisa só, né? O brasileiro aportuguesou essa palavra como home office como uma só palavra. E eu gosto de fazer essa reflexão pelo seguinte: não é possível realmente separar o indivíduo enquanto pessoa física do profissional. Porque se tiver com um problema em casa, não tem como chegar no trabalho e estar 100% esquecido do problema de casa. E vice-versa. Então, quando a gente tem uma pandemia que faz com que o profissional ligado à área de saúde, especialmente o assistencial, mas, de qualquer forma, quem está na gestão estava no mesmo balaio, trabalhando nessa pressão, já naturalmente aumenta a pressão e aumenta essa questão de como lidar com as emoções, com a saúde emocional e com conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E, nesse contexto, o papel do líder passa por alguns questionamentos. Alguns questionamentos que vêm de encontro um pouco daquilo que eu escrevi no meu livro antes da pandemia e que virou um best-seller no começo da pandemia, que é o mundo que a gente vive hoje. Um mundo acelerado por si só, um mundo onde a comunicação ela dobra a cada pouco tempo, onde o acesso à informação é muito rápido e disponível no Google, no celular. Todo mundo tem um Android de mascote, né? Anda no bolso, quase que como na época do Star Wars, a gente tinha ali... eles tinham um Android que dava as rotas, respondia todas as perguntas de quem estava no comando da nave. E hoje, né, a vida imita a arte, todo mundo tem um Android. Quem não tem um Android tem um iOS, né, um iPhone, andando consigo próprio, respondendo coisas com muito mais processamento, muito mais capacidade de resposta e muito mais informação disponível do que o próprio Android do filme do Star Wars. Então, a quantidade de informação, e hoje tem gente da neurociência estudando que excesso de informação gera déficit de atenção. Quem tem filhos em casa pequeno, adolescentes que do convívio, está vendo o rolar das redes sociais infinito e o quanto que isso toma da nossa vida. E o que isso tem a ver com a nossa vida de gestão e etc.? O fato da gente ter excesso de informação, o fato da gente ter tecnologia de comunicação disponível a todo instante, faz com que fique mais difícil ainda essa separação do que é a vida profissional do que é a vida pessoal. Faz com que a gente esteja num mundo onde a gente chama, né, a sociedade chama esse momento de era da informação e era do conhecimento. E, paradoxalmente, na era da informação e do conhecimento, a gente tem as maiores crises de saúde mental, depressão, ansiedade, burnout, muito comum nas várias indústrias, mas no segmento de saúde muito forte, tanto para quem está trabalhando nas equipes, quanto para médicos, né, atingindo muita gente. Como que pode a gente ter tanta informação, tanto conhecimento e estarmos doentes emocionalmente, mentalmente? Então, isso vê esse paradoxo que a gente está de muita separação, de muita divisão acelerado, né? Haja visto não apenas na nossa vida pessoal, profissional, as questões políticas, por exemplo. O mundo inteiro muito polarizado, direita e esquerda, certo e errado, haters, opiniões muito enraizadas de um lado e de outro, que os algoritmos aceleram, porque a gente está dentro de bolhas, né? Como disse o Yuval Harari, autor do Sapiens, esses dias, essas bolhas criam
condições na história que nunca existiram antes. Da gente achar que o nosso ponto de vista é validado porque a gente está vendo o que os outros estão vendo. Então, olha que cenário, né, interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Muita oportunidade, a tecnologia vem para nos ajudar, ajuda na área médica, ajuda na informação, mas também vem nos embaralhar. E, como eu tenho dito em algumas intervenções, em algumas palestras, o ser humano já está vislumbrando quando vai para Marte, não é mais uma questão de si, todo mundo já não tem dúvida que isso vai acontecer, a tecnologia está aí, e, ao mesmo tempo, a gente não fez a viagem mais curta que o ser humano pode fazer, como disse Carlos Drummond de Andrade no seu poema, O Homem e as Viagens, que é a viagem entre o nosso coração e a nossa mente. O equilíbrio entre razão e emoção é uma condição muito difícil, que poucos seres humanos fizeram, e que, se a gente olhar, pegando desde a filosofia e da busca do autoconhecimento clássico, Sócrates, né, conhecido por ter sido despertado pelaquela frase no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia: conhece-te a ti mesmo e tudo mais lhe será revelado. Então, clássicos da filosofia como Sócrates, seu discípulo Platão, Aristóteles, buscando conhecimento sobre o autoconhecimento, as relações sociais, as relações de uso das palavras, e que, de certa forma, tem a ver com liderança. E depois os estoicos, que é um tipo de filosofia que está muito em voga hoje em dia, por conta dessa busca de lidar melhor com a vida, do bem viver e de buscar a felicidade. Então, os estoicos clássicos, né? Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, trazendo vários ensinos que a gente vê hoje na vida prática, nas redes sociais. Por quê? Porque o ser humano está, de novo, ciclicamente, numa grande pergunta, que é uma pergunta filosófica, e por isso que eu estou citando essas fontes, que é a pergunta de qual o sentido da vida. De qual que é o meu sentido como profissional? Qual o sentido da minha vida enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto cidadão? E por que eu afirmo categoricamente que isso está muito em voga? É só olhar, só com outro nome, né? As empresas estão muito trabalhando o seu propósito, os profissionais buscando o seu propósito, as pessoas questionando a sua vida, se faz sentido ou não, as empresas valorizando o impacto positivo, o ESG, né? Cuidado social, do ambiental, da governança, as empresas se preocupando mais com compliance para ter menos risco de corrupção, seguir as regras, seguir as leis, e usando um axioma que eu uso bastante, que é uma frase que eu trago, que é: fazer o certo é o único jeito de dar certo. É uma discussão tanto filosófica também, que é uma questão de abdicar do livre-arbítrio, que é uma discussão que pode ir infinitamente, né? Que já é uma discussão antiga, filosófica, mas é no seguinte sentido: se eu posso fazer o certo ou posso fazer o errado, qual a chance que um líder tem de dar certo se ele fizer o certo? 100%. Qual a chance que um líder tem de dar errado se ele fizer errado? 100%. Então, o livre-arbítrio é aquela coisa que coloca 50% de dar certo, 50% de dar errado. Então, a pergunta que eu faço para você é: o que você quer para a sua vida? Que ela dê certo ou que ela dê errado? Então, qual é o caminho que nos tira dessa dicotomia, dessa polaridade de vida direita e esquerda, certo e errado, a minha opinião versus a do outro, e que a gente tem visto em vários campos da sociedade, na área profissional, na internet, enfim? Qual é o caminho que nos tira da dúvida dessa falta de sentido, dessa falta de propósito? Qual é o caminho que nos tira da dualidade, da dúvida e dessa questão, por exemplo, que eu comecei há pouco falando do home office, dessa separação entre vida pessoal e profissional? Qual é o caminho que nos integra como ser humano em tudo isso? É o caminho da integridade. É um caminho que nos leva a sair da dualidade para ir para a unidade, que é o conceito de integridade. Da matemática, o inteiro perfeito, o absoluto, o único, e que é um conceito matemático, é um conceito filosófico e de moral, porque a integridade como conjunto dos valores é o que nos tira da dualidade. E quando eu falo integridade, é um conceito vasto, mas pensando na cultura de valores. Porque, Torelli, e vocês estão nos ouvindo, não dá para falar em líder consciente, em ter saúde no ambiente de trabalho, em estar bem para poder liderar, sem valores, os princípios, aquilo que nos tira da irracionalidade, do comportamento irracional, mais animalesco, e nos coloca mais próximo da perfeição, que são as virtudes, os princípios, que é inerente ao ser humano.
antes da discussão dos gregos, que trouxeram muito isso à tona para a nossa compreensão mais racional, os animais já tinham esses valores, alguns deles, né? E é uma questão da humanidade, de querer acertar. É princípio fundamental do ser humano querer evoluir. A gente está sempre querendo estar melhor hoje do que ontem e sempre buscando estar melhor amanhã do que hoje. É natural da gente. E tem uma outra característica do ser humano, que é a compaixão. A gente não quer ver o outro sofrendo, porque como a gente quer melhorar, a gente quer ver o outro melhorar também. Às vezes não é nem pelo bem do outro, pela inconsciência de cada um de nós, mas por querermos, por compaixão, não vermos os outros sofrerem. Então, pegando esse caldo todo que eu estou falando para vocês aqui, como é que a gente trabalha a liderança do ponto de vista interno de cada um de nós? Porque, se tiver que ficar uma coisa desse nosso papo de hoje, a frase que eu deixo para vocês é uma frase de um cara que foi CEO de grandes empresas nos Estados Unidos e que foi citado no livro chamado Teoria U, uma frase do Bill O'Brien, que é: a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Olha só, a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. E aí vem a reflexão de como é que liga essas coisas todas que eu estou falando para vocês. Como é que num mundo acelerado de tecnologia, de informação, de um monte de coisas externas, de transformações, de tanta polaridade, dicotomia, de crises emocionais, como é que a gente consegue ir para o centro, estar bem internamente? Porque muda tudo se eu tomar uma decisão num estado interno de equilíbrio, de harmonia. Então, quando a gente conversava, né, Torelli, esses dias, quando a gente está bem, sabe aquela coisa que os nossos pais, as pessoas mais experientes que nós falam, quando a gente está nervoso, fala, respira, conta até 10. Sabedoria antiga, popular, e que hoje tem ciência da área da neurologia de Harvard demonstrando que respirar conscientemente, meditar, aumenta todos os nossos neurotransmissores e marcadores que influenciam no nosso bem-estar e diminuem os que geram estresse, o cortisol, vai aumentar a ocitocina, vai aumentar todos aqueles que fazem bem e diminuir os que fazem mal. Então, pisar na grama, né? Eu lembro quando eu comecei nessa busca de autoconhecimento e na busca filosófica e de um pouco mais profunda, o meu pai, Torelli, que foi empresário, executivo, ele um dia virou para mim e falou assim, você está meio zen, né? Referindo a essa questão, você está quase abraçando a árvore. E eu achei que era um elogio, né? E quando veio o abraçando a árvore, eu vi que não era um elogio, e ele falou assim que eu estava zen noção. Mas hoje, não adianta a gente buscar apenas nos livros de negócio, na eficiência da gestão, na questão das finanças, da performance, e que, óbvio, né, que isso é fundamental. Torelli é um craque na gestão do segmento de saúde, hospitalar, vocês estão fazendo um curso da agenda executiva, com vários assuntos muito profundos. Mas eu imagino que o Torelli me convidou aqui não à toa, porque todas as questões de competência técnica, de técnicas de gestão, de questões racionais, elas são fundamentais para o sucesso de um negócio, de um líder e de um indivíduo. Porque imagina, se eu acordar de manhã não escovar meu dente, se eu acordar de manhã e se eu não planejar o meu tempo, se eu não dividir entre estudar, entre descansar, me alimentar, cuidar da saúde, cuidar da família, a minha vida não vai estar equilibrada. Em algum momento, alguma coisa dessas vai falhar. Numa empresa, a mesma coisa. Na função de um líder, a mesma coisa. O equilíbrio entre as várias questões. Mas, mais uma vez, o indivíduo, se ele não tiver saúde, ele não consegue fazer o resto das coisas. Um líder, se ele não tiver em equilíbrio, não estiver bem, não adianta a técnica, a gestão. Então, outro dia eu discutia com a... Discutia não, é uma palavra melhor aqui. Eu estava numa apresentação, numa palestra, junto com a professora Lúcia Helena Galvão, não sei se alguns conhecem, a filósofa Lúcia Helena Galvão, a gente estava compartilhando o palco, alguém fez uma pergunta, e a gente falava, era um evento de RH, sobre essa questão dos hard skills, tão utilizado na gestão, né, as competências, aquilo que a gente aprende, as técnicas, e que, nos últimos anos, vem uma valorização dos soft skills. Aquilo que a gente tem capacidade de fazer a leitura do outro, da compaixão, da empatia, de ter tolerância, respeito, enfim, parte todos aí do que a gente tem visto no mundo. E aí uma pergunta vem no sentido de como se acelerar na performance, com hard skill, soft skill, acelerar na performance e nas técnicas se é garantido o sucesso.
E a conclusão que a gente chegou é que é garantido o sucesso se você souber a direção. Já é uma frase de Sêneca, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer vento vai te levar para qualquer lugar, né? Então, o que é a direção para o ser humano? É a direção dos valores, é a direção dos princípios, das virtudes. Porque elas não têm contrário. E eu já explico rapidamente sobre isso para abrir para perguntas. A direção dos princípios e dos valores norteiam o ser humano, o líder, o gestor, de uma maneira que ela sai da dúvida da dualidade. E o exemplo que eu sempre uso, que vale aqui para vocês, é como exemplo uma virtude muito importante, que é a verdade. Muita gente acha que o contrário da verdade é a mentira. Mas, na verdade, a verdade não tem contrário. A verdade, quando procuramos no dicionário, ela se refere a si própria, é aquilo que é real. E a mentira se refere, para a definição da mentira, eu preciso dizer que é aquilo que não é verdade. Na definição da verdade, nem sequer existe mentira. Então, o que é a verdade? Ela é absoluta. Ela é uma referência, como Platão utilizava o campo das ideias, da perfeição. E o que é a mentira? É a ausência de verdade. É um grau relativo ao absoluto da verdade. Exemplo, a sombra não é o contrário da luz. Ela é a ausência da luz. Ela é relativa à luz. Ela só existe porque a luz existe. O calor, qualquer engenheiro sabe que não se mede o frio, só se mede o calor, e que o calor não é o contrário do frio. O frio não é o contrário do calor, desculpa. O frio é apenas a ausência de calor. Então, para exemplificar que a verdade, a bondade, a honestidade e todos os valores, a incorruptibilidade, a impecabilidade, todos os valores, e com eles a integridade, a honestidade, a confiança, eles não têm contrários, eles são absolutos. Então, quando estamos num momento de decisão, de dúvida na nossa posição como gestores, como líderes, como seres humanos, se eu volto para os princípios, para as virtudes e para os valores, é a chance certeira de fazer o certo, porque não tem contrário. E esse é o que nos tira da dúvida, da dualidade, da depressão, que é um pouco estar no passado, da ansiedade, que é estar no futuro, que também são formas de dualidade e sair daqui do presente. Então, esse caminho da integridade é um caminho de autoconhecimento do líder, do indivíduo, do gestor, que tem uma trajetória grande e que nas empresas, analogamente ao caminho do indivíduo em rumo à integridade, existe o caminho da integridade corporativa, de um sistema de integridade corporativa, criando, e que as bases são o ESG e o compliance, como eu já disse, e a cultura de líderes lá dentro. Porque é pela transformação interna, como eu já disse, esse estado interior, que a gente consegue sair de como reage às coisas para reagir de uma maneira consciente, reagir de uma maneira harmônica, equilibrada, não entrando na narrativa do problema, mas olhando para ele como um fato a ser solucionado. Não entrando na história do drama. O drama é uma forma de olhar o mundo que é embasado em um tripé infinito. O drama se embasa na posição de uma vítima, um algoz e um salvador. Se a gente olhar todo o drama, é uma história triste, dramática, que acaba em morte, né? Romeu e Julieta, né? E que tem uma vítima, tem um algoz e tem um salvador. Se a gente olhar a história do mundo, a mídia e a política, ela é assim. Eu arrumo um culpado para ser o algoz, eu sou o salvador e você é a vítima, ou vice-versa. Eu sou a vítima, ele é o culpado e vocês podem me salvar com o seu voto. Então, o líder tem que entender esse jogo do drama para sair dele. Porque a partir do momento que você olha de cima, se conhecendo, estando equilibrado, você muda o seu estado interior e consegue, então, fazer uma jornada de trabalhar-se a si próprio e levando como pressuposto para a sua liderança estar consciente e poder fazer com que a sua equipe use técnicas de cultura de valores, de levar esse compliance e o ESG como filosofia de vida e de negócio e fazer com que a empresa faça sentido para a sociedade e para quem trabalha lá e especialmente para você mesmo. E no fim do dia, completando aquela história que eu comecei a falar com a professora Lucilena Galvão, a conclusão que a gente chegou é que o maior risco de alguém querer uma performance, querer um resultado olhando só pela técnica, é análogo a gente pegar e querer acelerar um Porsche a toda velocidade sem saber a direção que está seguindo. A chance de você trombar numa parede é muito grande. Então, essa é uma introdução de um pouquinho dessa
dessa cultura de valores, de um conceito de integridade, algumas pinceladas de algumas coisas, para provocá-los, essa reflexão filosófica de autoconhecimento e de liderança consciente, que é um caminho sem volta para trazer equilíbrio, serenidade, abundância, satisfação pessoal, e as conquistas terem sentido, e não aquelas conquistas que depois de um tempo você se arrepende porque não cuidou da saúde, não cuidou dos relacionamentos, não cuidou do seu próprio corpo. E então que para que a vida faça sentido e o seu legado seja pelo seu exemplo, enquanto faz, consciente daquilo que faz, eu não tenho dúvida que isso muda de chefe para líder e de líder pela posição que está, mas líder pelo ser humano que é, atraindo seguidores, admiradores que vão acreditar na sua mesma visão e poder transformar os negócios, a si próprio, as equipes, a sociedade e o mundo. Bacana, Lucas. Eu assisti uma fala numa palestra sua que para mim impactou bastante, né? A agenda de um líder numa instituição de saúde, ela está muito focada em busca de resultados, né? A gente fala muito em alta performance, em bater meta. E numa palestra que você fez, você disse o seguinte, que na era atual da gestão, falar em alta performance, falar em resultados, falar em buscar o máximo da tua equipe sem segurança psicológica, talvez seja no mundo da gestão uma das maiores tragédias que a gente está vivendo, né? Dessa confiança da equipe, a confiança com o líder, a confiança do líder com o subordinado. E no livro da Kim Scott, A Empatia Assertiva, ela diz que a relação de confiança construída entre humanos, e não entre cargos, não entre crachás, é a base de tudo. E sem ela, nada vai acontecer, né? Então, essa dualidade de estar próximo das pessoas, ter uma relação de confiança, mas buscar alta performance e o resultado e não ser uma coisa ou outra, né? Para mim impactou bastante, porque não adianta você estabelecer grandes metas e grandes desafios se a pessoa não sabe que ela conta com o seu apoio, que ela está junto com você, que se der alguma coisa errada, você está lá para apoiar, e que sim, tem que ter alta performance, mas ela tem que estar associada a um sentimento de uma segurança psicológica coletiva na empresa e que muitas vezes a gente não encontra nas organizações, porque a gente busca se relacionar com cargos, com uniformes, com crachás, e muitas vezes a gente não sabe aquela pessoa que está Eu sempre digo que no passado a gente dizia, não traga os problemas de casa para o trabalho. E hoje está levando os problemas do trabalho para casa, né? Como se fosse possível dividir isso, né? Exato. Então, eu queria para mim impactou bastante, eu queria que você comentasse alta performance, meritocracia, segurança psicológica. Legal. A gente está vendo isso, mais uma vez, um tanto pela dor, né, Torelli? A gente vê aí um caso hoje, né, o caso da Lojas Americanas está no ar aí, né? Uma crise de governança, de fraudes, etc., dentro de um grupo que já foi considerado de alta performance no passado, né, de liderança de alta performance, que exigia das pessoas trabalho em abrir mão da vida pessoal, se dedicar 100% e etc. E está aí, passa-se os anos, talvez 2 décadas, e o que está acontecendo, né? Quantidade de gente doente. Não, e eu só usei o exemplo da Lojas Americanas para ilustrar. Agora, quando eu digo quantidade de gente doente, é em geral, nas empresas, na sociedade, na área de negócios como um todo. Eu conversei com o diretor de check-up de um dos grandes laboratórios no Brasil, antes da pandemia, e alarmante a quantidade de executivos C-level com burnout. Tipo, passa de 70%. Então, como lidar com isso? E eu estou falando executivo de C-level, mas lá na ponta, né, quem está ali no dia a dia, talvez nem foi diagnosticado porque não teve nem tempo de parar, né? Então, o que mostra para a gente que, sabe, empresas, né, no Brasil a gente chama de CNPJ, né? Para mim é conjunto nacional de pessoas juntas. Porque antes de qualquer organização, são pessoas que escolheram ou foram escolhidas para estarem ali. E você não separa o ser humano do cargo. E, infelizmente, a gente foi muito educado no mundo, né, de certa forma, mal educado no mundo, para respeitar títulos, cargos, posições e hierarquias,
antes ou independente do ser humano. E de cima para baixo e de baixo para cima, né? Uma provocação de governos, né, como no Brasil, muito forte isso, de colocar patrão contra empregado, de colocar classes sociais uma contra a outra, e isso leva a gente para dicotomia, dualidade, polarização. Enquanto que os países onde tem maior índice de felicidade também têm menores índices de polarização. Por quê? Pega num ponto que você falou, que é o ponto da confiança. E a confiança é um dos valores absolutos, né? Agora, é um dos pilares. Não dá para ter integridade sem confiança. Não dá nem para ser líder de sucesso sem autoconfiança. Não dá para inspirar os outros a confiar em você se você não for confiável. E muitas vezes a gente pensa em confiança, a gente tem aqui no Brasil uma mania cultural de pensar na terceira pessoa, de achar que... A gente fala assim, né? Pô, os brasileiros são mal educados. É como se eu não fosse brasileiro, né? Então, a gente muda muito se a gente começa a adotar uma postura de primeira pessoa do singular. Para se colocar na frente da circunstância, porque não tem como falar de confiança pensando só no outro. A gente sempre fala de confiança pensando no outro. E se eu começar a dar exemplo de confiança? Porque só tem um jeito de confiar nos outros, é ser confiável. E acho que esse é um ponto fundamental, né, desse livro que você citou e de qualquer questão, porque tem dados mostrando que as cidades mais felizes do mundo, e que nas últimas décadas vem sendo ali na Noruega, Dinamarca, então Estocolmo, Copenhague, na Suécia, e algumas do Canadá, algumas do Japão, algumas da Austrália, dá ali as 10, 15, 20 cidades mais felizes do mundo. Que, não sei se vocês sabem, existe um índice de felicidade. Porque a gente tem o PIB, né, que mede o Produto Interno Bruto, e existe o FIB, a Felicidade Interna Bruta, que medir a felicidade de povos, de nações, e é medido em cidades, prioritariamente. Mas é um indicador da ONU hoje já. E as cidades mais felizes do mundo, ela tem uma questão em comum. As cidades mais felizes do mundo são aquelas que têm o maior e mais alto grau de confiança uns nos outros. Existe uma pesquisa que mede a confiança entre nativos, quanto que um confia no outro. Então, Copenhague, Estocolmo, eles estão na faixa de 77% de confiança. Um diz confiar no outro. De cada 100 pessoas, 77 dizem confiar nas outras. E lá, em função disso, eles confiam no colega, no chefe, no subordinado, nas instituições, nos líderes, no prefeito, no governador, no presidente. Infelizmente, aqui no Brasil, os dados antes da pandemia ainda, os últimos que eu vi divulgados eram dali de 2018, talvez, 7%. A gente não confia em ninguém. E eu acho que isso piorou bastante, depois das brigas e polaridades de pandemia e política. E está aí um resultado. A gente não confia nas instituições, não confia no chefe, não confia nos líderes, não confia na... Então, o chefe não confia nos liderados. Nos liderados, colega não confia no colega, não confia na polícia, não confia no político, não confia no líder, não confia no STF, não confia no Exército agora. E todo mundo quer resultado. E aí a gente coloca na terceira pessoa para fora como se alguém fosse vir nos salvar. E Alfred Adler, um psicólogo que era contemporâneo de Freud, quase desconhecido, mas na época ele era tão importante quanto. Ele disputava com Freud, era do mesmo grupo, tiveram um racha, Freud valorizando o trauma e o Adler negando o trauma. Porque o Adler ele é o fundador da psicologia individual, que atribui que não importa o que aconteceu, não é o trauma que vai causar suas decisões. O que importa é como você reage a ele. E, obviamente, que as pessoas se apegaram mais à ideia de Freud, porque é muito mais fácil você pôr a culpa em alguma coisa externa. Sim. E aí você pega no Brasil, a gente tem um índice muito grande de locus de controle externo. É um outro conceito de um psicólogo chamado Julian Rotter. Até para quem gostar desse assunto, dá para fazer um teste online, ele rapidinho, gratuito, no meu site, escoladaintegridade.com.br, está lá disponível. Teste de locus de controle, para você saber se naturalmente o seu locus de controle é interno ou externo. O que é isso? É quanto que a gente atribui a nós mesmos a razão do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Então, quem tem um locus de controle interno radicalmente, sempre é responsável por aquilo que acontece por si próprio. Quem tem um locus de controle externo radicalmente, a culpa é tipo o Homer Simpson, sabe? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então,
Não existe certo e errado nisso. Porém, quando a gente tem uma maioria de locus de controle externo nas nossas decisões de vida, a gente acha culpados mais fácil, a gente acha justificativa e a gente fica esperando que alguém resolva os nossos problemas. E culturalmente no Brasil, um país que tem uma origem latina, católica, tem uma questão de já esperar um salvador. E a gente acha que é o presidente da República, o chefe, o governo, o nosso pai, alguém que vai resolver o nosso problema. Então, para que uma liderança seja mais consciente, independente de se o seu locus de controle é interno ou externo, tem que trabalhar isso para saber como reagir às situações. E trabalhar a confiança, que é saber como eu funciono, saber como você funciona, que está ao meu redor, e trabalhar valores no sentido da comunicação, no sentido da governança própria, da transparência, da efetividade, vai fazer com que a performance buscada, que é necessário, um negócio sem performance quebra. Uma carreira sem performance fica uma carreira medíocre, mediana. Então, os gregos já diziam, né? Você tem a categoria dos mortais, quem a gente nem sabe quem que é, some na história. Os deuses, que representando a perfeição, e os heróis, aqueles que são os semideuses, buscando a perfeição. Então, você quer ser um mortal, um zumbi, ou você quer ser um herói de si próprio? Esse chamado filosófico, essa simbologia desse termo, mostra que a humanidade valoriza os heróis. O líder, é necessário. Tudo no mundo que existe hoje nasceu da ideia e da ação de alguém, de um indivíduo. Não tem nada no mundo que não tenha um líder. E aí, para completar a minha fala, essa performance, ela se dá dentro de si e nas relações, que é uma proposta que eu até comentei com você, né? A gente transformar o RH de recursos humanos em relações humanas, para lembrar a nossa própria humanidade, lembrar a nossa própria necessidade de estar consciente do nosso papel e agir com o outro como gostaríamos que agisse para nós, para que a nossa busca por performance seja legítima e sustentável. Porque se fala em ESG, né? Sustentabilidade social e governança e compliance nas empresas, eu falei bastante disso aqui hoje, e para o indivíduo não é a mesma coisa? Sustentabilidade, você não tem que estar bem com o teu corpo, com a tua mente. O social, você não tem que estar bem com os outros, os seus colegas, a sua família, porque tem gente aí que tem alta performance, mas não fala com o irmão há anos. Sabe? O cara é super bem sucedido, e aí não consegue lidar com ninguém. Então, que sustentabilidade. E a governança, né? A tua vida é uma no público e outra no privado, você tem um monte de coisa para esconder. Como que é isso? E aí você, compliance, você faz um bom líder, bate metas, mas aí não paga impostos direito, faz sonegação e fraude. Daí a gente está vendo o mundo vindo à tona que as empresas, né, o CNPJ, são analogias dos indivíduos. Performance sem, mais do que a segurança psicológica, que é um estágio disso, mas performance sem integridade, performance sem valores. No fim do dia, performance sem consciência é insustentável. Eu brinco que todas as reuniões que eu participo há bastante tempo, nunca o responsável veio na reunião. Né? Porque todo mundo diz assim, não, mas eu estou fazendo isso, mas eu dependo do outro setor, eu dependo da outra atividade, isso não acontece porque o plano de saúde está glosando. Então, eu passei por algumas organizações que a responsabilidade pela baixa performance estava sempre da porta para fora do hospital. E quando você olhava para a porta para dentro e assumia você a responsabilidade pelas ações, você conseguia ter um resultado fantástico. Né? E tem uma publicação da Harvard Business Review, que para mim também foi muito importante, sobre feedback. Sim. Ela disse o seguinte, que cada um de nós tem uma história de vida, uma formação, né? Oportunidades diferentes, né? Muitas oportunidades diferentes, trabalhamos em locais diferentes, organizações diferentes. Então, como é que eu posso dar o feedback de uma outra pessoa que teve uma educação diferente da minha, uma formação, outras oportunidades, dogmas e essa publicação diz o seguinte, no feedback, o que eu deveria dizer para quem eu estou dando feedback é como eu agiria com a minha história de vida e com a minha formação frente àquele problema. E não como eu julgo que ela agiu. Perfeito. Né? Então, são práticas do dia a dia que você coloca bem em usar a primeira pessoa, inclusive declarando fragilidades que você tem. Sim, vulnerabilidade. Né? Para que você estabeleça essa conexão verdadeira. Né?
Porque senão você tem a figura do líder julgador, né? O líder que tem o direito de dar o feedback. Volta no drama, né? Algoz, vítima e salvador. E aí você espera que isso gere uma relação positiva, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar, porque muitas vezes a gente está aqui te ouvindo, né? E debatendo temas e pensando nos outros, né? Exato. Mas eu acho que o grande ponto hoje do nosso encontro é pensar na gente, né? O que eu vou fazer diferente amanhã, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida como líder. Eu brinco e sempre repito isso, que deveria ter na Constituição do Brasil, que todo brasileiro teria o direito a ter uma liderança inspiradora, né, para que pudesse alavancar o seu desempenho e a sua vida, né? Então, Olha que interessante, porque ontem eu fiz um treinamento para uma turma e eu trouxe esse assunto, a falta de heróis que nós temos. A falta de líderes inspiradores é tão evidente que as pessoas não têm. E como, então, a gente ter essas referências e nos tornarmos essas referências para nós mesmos, porque um dos pontos que eu tenho trabalhado bastante nos trabalhos de desenvolvimento de liderança consciente, seja como mentor de alguns líderes ou em trabalhos com algumas empresas, é o ponto da comunicação no sentido não tradicional, porque todo mundo, de certa forma, sabe um pouco, sabe? Não aquela história do emissor, mensagem, receptor, empatia, não, mas de que, como você bem falou, existe um conceito de que o mundo ocorre para as pessoas em linguagem, na forma que elas atribuem nomes e coisas às situações. E se você não levar isso em consideração, você não tem nem a capacidade de comunicar e essa expectativa do feedback. Então, e mais uma vez, como é que é o caminho para poder aprender sobre isso? É um caminho de autoconhecimento. É um caminho de conhecimento filosófico, um caminho de conhecimento mais profundo do que simplesmente técnicas de gestão de performance, finanças, RH, etc., que são fundamentais. Mas quão importante é saber se comunicar, saber ouvir, saber se colocar na posição do outro e criar isso, como você bem disse, que olha, o mundo ocorre para mim dessa forma. Como é que ocorre para você? Porque o que eu vi nessa coisa, para mim, não vai funcionar. Como funciona para você? E não só colocar na minha primeira pessoa, eu contribuiria com você, Torelli, nesse caso, para os líderes aí, que é colocar, olha, eu faria assim, então, o mundo ocorre para mim assim, eu faria assim, e perguntar para o outro, como ocorre para você? sim. Para que você não só coloque para você a sua visão, mas você tenha a oportunidade de aprender pelo reflexo, pelo espelho do outro. E essa soma, independente das posições, vai ser rica para qualquer um, para elevação de uma palavra que a gente não tem no português, que é o awareness, né? Que é a percepção ampliada que leva a um aumento de consciência. Então, por isso que esse tema de liderança consciente e de caminho da integridade é uma jornada individual. E quanto mais o indivíduo tiver inteiro, melhor ele vai ser um líder, mais performance ele vai ter, mais chance de sucesso e felicidade, de uma maneira equilibrada e completa. Eu tenho duas experiências que eu vivi. Uma há bastante tempo, eu cheguei num hospital, assumi o cargo de gerência, e quando você está trabalhando com pessoas, você quer que as pessoas cresçam, né? Que as pessoas se desenvolvam. Eu cheguei profissional e disse assim, vamos montar o teu plano de desenvolvimento individual, vamos ver que curso tu quer fazer, como é que eu posso te apoiar. Ele disse assim, Torelli, falta 4 anos para mim me aposentar, eu tenho uma performance, todo mundo gosta de mim na empresa, o meu sonho é sair daqui 4 anos com todo mundo gostando de mim, mas meu projeto de vida é trabalhar esses 4 anos e depois fazer uma outra coisa na vida. Né? Então, se tu puder não mexer o saco, me apoiar para me fazer o que eu estou fazendo, mas não ficar querendo que eu faça outros cursos. E aí eu entendi que essa pessoa ela sabia o que ela queria. Né? E teve uma segunda passagem numa outra organização que eu perguntei para um profissional, olhei para ele e vi que o rosto dele estava diferente. Né? Eu perguntei assim, tu está feliz em acordar de manhã todo dia e vir para cá? Né? E vir para a organização? É isso que tu quer da tua vida? Tu está te sentindo... Porque eu sempre digo, né, se você acordar todo dia motivado para ir para o seu trabalho, pode dar certo e pode dar errado. Agora, se você tiver dúvida se é lá que você quer estar, é impossível dar certo. Porque se der certo, deu errado, porque você não vai estar bem. Né? E aí surge um ponto que eu acho que é um ponto central,
para os profissionais de saúde que viveram a pandemia e se tornaram heróis, né? Mas que, ao ser heróis, eles superaram a capacidade do seu corpo e da sua mente no enfrentamento à pandemia. E talvez a gente não soube trabalhar bem isso ainda, porque a gente saiu da pandemia ou está saindo e os hospitais estão superlotados. Então, da pandemia para a superlotação, o profissional de saúde teve medo de morrer. A Covid foi a doença que mais matou profissionais de saúde no mundo. E pela primeira vez, eu acho que o profissional de saúde teve o medo coletivo de matar, né? Chegar em casa e transmitir a Covid para um pai, para um avô. E esses são sentimentos que não estão sendo trabalhados, né? E aí surge, no meu ponto de vista, a maior pandemia de doenças hoje, que é o burnout. Uhum. Aí o que eu aprendi do burnout que é o seguinte: eu posso estar deprimido com a minha vida, no geral, eu tô com depressão. Mas eu posso estar feliz com a minha família, posso estar feliz com o meu cachorro, eu posso estar feliz com o meu projeto de vida, mas quando eu penso no trabalho, eu entro em depressão, né? Que o burnout é a depressão relacionada ao trabalho, né? E a gente vê isso nas organizações e muitas vezes as pessoas têm o receio de declarar suas fragilidades, né? E quando você não declara suas fragilidades, você também não busca apoio, né? Você se sente naquela fortaleza até o dia que talvez você não consiga... eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que está acontecendo no mundo organizacional. Nós queremos ser líderes, mas muitos de nós líderes estamos em estágio de burnout ou pré-burnout e de alguma forma a gente começa a ver, se vocês pegarem as notícias do sistema de saúde alemão, do sistema de saúde britânico, está um caos, porque as pessoas não estão conseguindo... Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tá... Em geral, né? Aqui também está tudo. É interessante porque eu vejo que isso, obviamente, no segmento de saúde, ele, por ter sido a ponta da lança ali, né? É muito mais evidente, mas diferente, lógico, de outros que não tinham essa questão de levar a doença para casa porque estavam trabalhando com ela, mas também tinham esses medos, né? Uma questão que eu vejo como positiva da pandemia, né? Eu já explico que não tem nenhuma felicidade com isso, mas é uma questão positiva que fez a sociedade, os profissionais, as pessoas pensarem na morte. Porque pensar na morte é uma discussão filosófica importante. Porque pensar na morte nos dá a clareza da finitude da vida. E pensar na morte, para os grandes filósofos, para as grandes escolas filosóficas, foi aquilo que dá o motivo de viver. É o que faz querer acordar, é a motivação de cuidar da saúde, de cuidar de si próprio. Então, nesse momento que tem todas as dificuldades e coisas ruins que aconteceram na pandemia, em larga escala ou na micro escala, mas essa reflexão, se bem utilizada, a gente poderia transformar isso em evolução. Então, aquelas pessoas que tiverem a capacidade de ver que estão na sua estafa, porque, além do que você colocou, né, contribuiria que a questão do burnout é não só esse estresse relacionado ao trabalho, mas num grau que não é mais suportável, né? O burnout, quando chega, de fato, ele trava. Ele não tem mais o menor... Às vezes, a pessoa continua trabalhando por extrema necessidade ou até pifar, mas já não tem mais nem o prazer, ao contrário, começa a ter o desprazer, né? Não consegue mais ter todas as faculdades mentais, físicas, e isso é um risco. É um risco para si próprio, é um risco, especialmente na área de saúde, né? É um risco para os outros. Então, como que a gente junta essas duas coisas, né? O momento mori, e pensar um pouco na finitude da vida, de um pouco de ponto de vista... Estamos aqui e existe uma questão chamada morte, que todos nós estamos sujeitos a ela. Então, como eu posso ser um melhor ser humano todo dia a partir de agora? E, para isso, um passo fundamental é se conhecer e, inclusive, se conhecer traz a coragem de ser quem você é, que é um elemento fundamental para essa exposição, para essa vulnerabilidade, para levantar o dedo até em ambientes que ainda são tóxicos ou em ambientes que não têm uma liderança que está preparada para lidar com isso, porque lembramos que até antes de ontem as empresas, a maioria delas, não dava a menor bola para isso. E algumas estão dando bola agora pela quantidade de gente em burnout, porque estão perdendo funcionários, porque lá nos Estados Unidos tem aquela Great Resignation, né? As pessoas indo para o LinkedIn ou com placa na rua para avisar, para o TikTok, para falar, pedir demissão.
fazendo dancinha. Porque é inclusive uma carta de alforria própria, né? Estou me libertando disso, porque eu estou tão infeliz aqui que eu quero ir embora. Então, gente pedindo demissão sem ter para onde ir. Então, isso mostra uma crise existencial, uma crise de sentido. Então, qual que é o caminho para o profissional de saúde? É, independente do ambiente, levantar a mão e falar, me ajuda. Se não é de público, é para o colega, é para o chefe. Se o chefe não está preparado, com alguém, criar uma rede de apoio. E criar elementos de gerenciamento de estresse. Tem um médico chamado Dr. Dean Ornish, conhecido por Lifestyle Medicine nos Estados Unidos, né, medicina do estilo de vida. Ele tem alguns livros publicados e tem uma pesquisa de 20 anos, Torelli, demonstrando alguns aspectos que curaram várias doenças, onde elementos de a alimentação que você faz, coloca para dentro. Né? Então, quão saudável está a tua vida, quanto que você está sendo capaz de gerenciar o seu estresse, gerenciar o estresse através de respiração, de meditação, de pisar na grama, quanto que você tem uma rede de apoio que você dá amor e se sente amado. Isso é mais importante do que o remédio que toma. E isso, com todo respeito à área de saúde, aos médicos todos que tem, é um complemento, né? E tem pesquisa científica, hoje o Medicare nos Estados Unidos e o Social Care paga por esse tipo de tratamento. Então, tem ciência demonstrando que a medicina tradicional é super importante, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo se cuidar e ter uma rede de apoio, trabalhar a vulnerabilidade, trabalhar o autoconhecimento, para ter coragem de falar, estou precisando de ajuda, para ter e o ambiente, e aí vem o papel do líder. O líder que conseguir acolher o profissional para saber que todo indivíduo tem o seu próprio sonho. E é o que você falou no exemplo desse seu colega que você queria que ele fizesse curso. Ele falou, não me dá esse trabalho. Tem o lado positivo, que ele sabia o que ele queria. E tem o lado, eu não diria negativo, mas olha a oportunidade perdida, tanto para ele quanto para a organização que ele estava, que era, ótimo que você tem os seus sonhos, vai acabar. Então, como é que esses últimos 4 anos a organização pode ser um trampolim para que seu sonho seja mais ainda efetivo? E como é que você, fazendo a busca dos seus sonhos, pode contribuir esses 4 anos para que seja mais efetiva? Então, a organização ajuda o indivíduo a alcançar os seus propósitos, os seus sonhos, e o indivíduo entende a organização não como um trampolim ou um degrau apenas, mas como um acelerador dos seus sonhos. Porque ali ele vai aprender a se relacionar, ele vai aprender técnicas, ele vai aprender até coisas a não ser feitas. E esse aprendizado é o aprendizado humano, que é a evolução humana, é a evolução da consciência. Então, como que líderes podem criar ambientes para isso, é a grande pergunta. E como que eu, independente do ambiente, do líder, na minha posição como indivíduo, posso estar atento para isso. E aí a dica é não só alimentação, cuidado, respiração, meditação, etc., rede de apoio e se informar sobre isso. Porque hoje tem muito conhecimento e a pandemia trouxe isso, trouxe o medo da morte, trouxe as crises, mas, ao mesmo tempo, trouxe um aumento na busca por autoconhecimento, por espiritualidade, por consciência, por meditação, por cuidados com o corpo. Então, mais uma vez, é o home office, é o equilíbrio entre profissional e pessoal, é o equilíbrio entre performance e felicidade. É o equilíbrio entre fazer o que tem que ser feito e saber o que tem que ser feito. Então, é o equilíbrio, é a busca do caminho do meio. A gente tem um problema, porque muitos dos executivos e lideranças hoje tiveram uma formação diferente desta. Né? Eu brinco que, há alguns anos atrás, um líder usava a palavra incompetente para se referir a um feedback. Hoje é um processo de dano moral na justiça do trabalho. Né? Mas e depois de criminal, né, de indenização. Isso. Mas é muito interessante, porque muitas pessoas têm na sua formação esse jeito de fazer. Sim. E hoje não fazem porque sabem que não podem fazer, mas não que efetivamente elas não gostariam. Politicamente correto. Exatamente. Então a gente tem um processo de reeducação. Né? Esse projeto da Agenda Executiva em Saúde é para que a gente possa trazer esses temas em larga escala, para que a gente possa debater e aprender esse jeito diferente de dar feedback, de trabalhar a estratégia dentro da organização, entendendo que cada pessoa dentro da organização ela tem que conhecer a estratégia e ver a estratégia, senão não adianta nada, ela tem que ser legítima. Né?
Então, é uma outra etapa, mas o que nós temos de bagagem da nossa formação não ajuda muito. Não. Né? Então, a gente vai ter que fazer essa releitura e, de novo, na primeira pessoa. Né? Eu tenho que fazer, né, essa releitura. Né? E tem hoje muita informação, só que essa informação não necessariamente chega de uma forma Exato. estruturada e de qualidade para que as pessoas possam fazer essa reflexão. Né? Eu diria para você, Torelli, que esse é o grande dilema da humanidade no momento. A gente, nesse momento, a gente sabe que vai para Marte, sabe que a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana aos dias, sabe que o celular vai estar X mais rápido daqui 5 anos, mas a gente não tem a menor ideia de quais empregos vão existir daqui 10 ou 20 anos. 2050, ninguém sabe que competência que precisa, que emprego vai sequer existir. Vamos ter muito mais necessidade de engenheiro de software do que motorista de caminhão, que não vai nem existir. Então, a humanidade hoje está com alguns dilemas que nunca existiram antes. E esse dilema, veja, não tem resposta. A resposta vai estar dentro de cada um, porque a gente não sabe que empregos que vão existir, que competências vão ser necessárias para esses empregos e que formação é necessária ainda. Mas a gente tem certeza absoluta que, independente de quais sejam eles, vai se dar bem quem se conhecer bem, quem souber cuidar do seu equilíbrio, quem souber se relacionar com outros seres humanos, quem souber concatenar suas ideias, quem souber ter uma autoobservação sobre suas emoções, seus pensamentos, quem conseguir relacionar múltiplas visões de mundo e não apenas uma, quem conseguir ter uma visão mais polímata, tipo Leonardo da Vinci, assim, que era bom em matemática, geometria, anatomia, medicina, astronomia, filosofia. Porque quando a gente fatia uma coisa e é especialista só num assunto, você corre o risco do assunto sair da pauta. Esse é um momento que é um momento de busca de equilíbrio, inclusive, dos vários saberes. E o autoconhecimento e essa coisa da liderança consciente é um pouco disso. O líder no passado, se ele fosse um bom chefe, uma boa postura e cobrasse muito, e soubesse técnicas básicas e fosse disciplinado, hoje, um líder desse não necessariamente vai ter sucesso. Porque se ele não souber se relacionar com as pessoas, ele não vai atrair, não vai reter talentos, ele vai criar um problema de um bullying, vai formar equipe. Ele vai ser processado ou ele vai criar a qualquer custo alguma coisa. Então, a única certeza é que, mais importante do que os soft skills que estão na moda e de que os hard skills, que são historicamente fundamentais para os negócios, vão ser os inner skills. Aquilo que vem de dentro, a sua essência, como que você é capaz de fazer aquilo que só você pode fazer, com a competência máxima, e deixar um legado, e ser feliz com isso, que é o que os japoneses chamam do ikigai, de você fazer o que gosta, ser bom no que faz, a sociedade precisa, e você é pago para isso. Encontrar esse meio do caminho é o único jeito que... E aí, veja, isso não tem como ensinar em escola, de negócios, tem como você dar caminhos. E a agenda executiva de saúde que você está criando é fantástica, porque está misturando técnica, liderança e estamos aqui falando um pouco de filosofia e autoconhecimento. Porque como a gente pode ter certeza do mundo que a gente não tem certeza, é tendo conhecimento e serenidade para saber lidar com qualquer circunstância. Saber lidar e reagir com consciência. E transformar a responsabilidade, que a gente usou essa palavra aqui há pouco, no responder com habilidade. Ter habilidade para responder a qualquer situação. E se não tem a competência, o Google e o Android, o iPhone, eles vão te dar a competência. O chat GPT que está na moda de falar aí hoje, a inteligência artificial vai te dar a competência, vai soprar no teu ouvido, igual no Matrix lá, vai te trazer o conhecimento. A questão é o que fazer com isso. Porque, como a gente falou, excesso de informação gera déficit de atenção, mas a sociedade da informação e do conhecimento está doente. Está polarizada, está brigando, está em guerra, está com depressão, está com burnout. Então, qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É saber utilizar o conhecimento, que é a filosofia em ação. Não é querer só o conhecimento, mas é saber colocá-lo em prática. Por isso que eu digo, né, no meu livro eu tenho lá a questão do o compliance na prática. É o ESG, na prática. É a integridade e a filosofia na prática. Porque esse vai ser o grande predicado e diferencial do líder, do ser humano que quer... Porque aqui, nós estamos usando a palavra líder, liderança e consciência, mas começa aqui um pressuposto para nós aqui. Liderança começa em saber liderar a si próprio.
Então, essa é a grande diferença que, independente da tecnologia, da inteligência artificial, dos momentos, das crises, esse é o caminho que vai fazer a liderança ser consciente e que tem 3 estágios nisso, Torelli. Muito rapidamente. O estágio que tem gente indo para esse caminho por consciência, tá vendo que, poxa, como disse o Jim Carrey, né? Queria que todo mundo fosse rico, famoso e bem-sucedido, poderoso, para ver que isso não traz felicidade. Ele ficou rico, famoso, conhecido no mundo inteiro, ficou em depressão, quase se matou. Então, essa frase para mim é muito impactante, porque é por consciência de que tem que fazer sentido e tem que estar equilibrado na vida pessoal, na liderança, nas empresas. Se não for por consciência, o segundo estágio é por inteligência. Para não ficar doente, para atrair as pessoas, para que a performance faça sentido, para que seja legítimo, que seja sustentável, você é inteligente, eu quero fazer isso. Se não for por consciência, que tem pouca gente na consciência fazendo isso, mas tem, puxa os early adopters. Já tem um tanto de gente, seja de fundo de investimento, a liderança consciente, no meio do caminho, ESG, compliance, etc. Tem um monte de gente que, por inteligência, fala, cara, tem que ver o que é isso. E a reboque vai vir o terceiro estágio, que se não for por consciência e nem por inteligência, vai ser por necessidade e sobrevivência. É a única forma de viver. Gente, nós vamos abrir agora para perguntas. Eu gostaria de que quem quisesse usar a palavra pudesse, pode ou abrir o microfone, puder se apresentar, se desse seu nome, a sua instituição, e pudesse aqui dirigir ao Lucas questionamentos, aflições, né, para que a gente possa evoluir nesse tema. Lembrando, no nosso curso, Agenda Executiva e Saúde, nós teremos 5 lives, essa é a primeira, e todas tratarão do tema liderança. Né? Legal. Porque esse é um tema que ele é diferente. Né? É um tema que você pode ler, você pode assistir uma palestra, mas você tem que se aprofundar um pouco mais para que o aprendizado gere uma mudança de comportamento. Né? Então, o tema liderança será o tema de todas as nossas E é o que lidera todo o resto, né? É o que faz com que todo o resto dê certo ou errado, faça sentido. Então, gente, a palavra agora, por favor. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, Dr. Bajerski, Miriam, tem o Franco, o Hernani, Sheila, Ana Paula. Gente... Agora que eu estou vendo os rostinhos aqui atrás, né? Os rostinhos oi para todos, da gente. viu? Muito legal. E olha, eu que estou falando aqui de filosofia, de um monte de questões, mas eu sei bem, assim, eu já fui diretor, já fui conselheiro de hospital, diretor de hospital de plano de saúde, já fui CEO de empresa, já fui um tanto de coisa, sei na prática, tá? A dor que vocês passam aí no dia a dia. Eu tenho aqui uma pergunta que a Miriam mandou, a Miriam Maciel, mandou pelo chat. No feedback tem aquilo que se fala e tem aquilo que é ouvido. Como falado anteriormente, histórias de vida diferentes. É um processo importante que requer atenção para que possamos caminhar juntos para chegar a um consenso almejado com impacto positivo para a organização e para as pessoas envolvidas. Né? Eu acho que essa é uma boa reflexão. Muitas pessoas dizem assim, mas eu disse isso para ele, mas ele não entendeu, ele não percebeu, né, e acaba não tendo o resultado esperado. Né? Isso é fundamental, por isso que é importante numa comunicação dizer, ouvir e pedir para o outro dizer. Você pode me dizer o que você ouviu para ver se a gente está falando a mesma língua? Né? E aprender que muitos de nós, né, a gente aprendeu a se comunicar não para escutar, né? A gente às vezes escuta o outro só para esperar o momento da gente falar. Escuta o outro só para encontrar o ponto de argumentação. Às vezes nem termina a frase do outro, né? Então, aprender a escutar é fundamental. E, além disso, né, contribuindo com a Miriam, e grato pela sua pergunta e colocação, Miriam, tem um outro ponto muito importante nessa história do feedback. Você falou que é falar o que foi dito, o que foi ouvido, e tem os não ditos. Que é assim, como criar um campo e condições para que os não ditos possam vir à tona. Porque senão o feedback não é verdadeiro, não é completo. Bacana. Guilherme Barros, boa noite, não fiquei com dúvida. Somente gostaria de parabenizar e ressaltar a importância da filosofia
na liderança. Os conhecimentos dos clássicos os ajudam no processo de altruísmo e autoconhecimento. Excelente aula. O quanto a gente estuda isso, né? Exato. E o quanto... Com pouco, né? Com pouco... Quanto pouco a gente tem na nossa formação, com pouco a gente valoriza isso dentro das organizações. Gente, alguém vai abrir o microfone para fazer uma pergunta, um questionamento? Olha, tem gente bacana aí, hein? Tem gente que podia contribuir bastante com uma fala, Nós já passamos 1h06 aqui conversando. Boa noite. Eu acho que eu levantei a mão, Torelli. Boa noite. Tudo bem, Marta? Boa noite. Tudo bem, sou a Marta, da Unimed do Brasil, né, enfermeira de formação. E já atuei muitos anos em hospitais, né? Agora eu estou com uma equipe menor em outros desafios, mas muitos anos em hospitais com grandes equipes, né? De 1.200 colaboradores e às vezes até um pouco mais. Em relação a essa questão do feedback, o que vocês podem até aprofundar um pouco, mas incluindo essa questão da parte emocional, da inteligência emocional dentro do soft skill, né? Que eu acho que é uma regra de ouro também para dar e receber esse feedback, né? Então, eu queria até só essa explanação também, que eu acho que a gente pode utilizar isso realmente como uma das regras de ouro para dar e receber o feedback, né? Então, acho que ele vem para complementar. Então, não sei se realmente isso seria também dentro de uma das mudanças, né, em relação à questão da liderança, você ter essa prática bem profunda para você conseguir dar e receber esse feedback, né? Você conseguir também entender, falando dessa questão da rejeição, da aceitação, essa habilidade de receber, dessa questão da ajuda, desse acompanhamento dos liderados, né? Como a gente fala, né? E que geralmente, às vezes, a pirâmide até inverte, né? E que é o correto, você tem que estar muito ali na base da pirâmide, né? Entendendo, como se dizem, até para poder esse feedback ser muito mais construtivo. Não sei o que vocês acham. Legal, Marta, pela sua colocação. Eu tenho trabalhado em alguns grupos, né, de liderança consciente, algumas mentorias, e esse é um tema, aliás, nós vamos ter uma aula, né, nós temos um curso aqui sobre algum desses aspectos que a gente está falando em breve, e um dos pontos que a gente trata é esse. Mas de uma maneira resumida aqui pelo nosso tempo, a gente falou, né, eu falei a frase do Bill O'Brien, que a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Então, uma dica que fica para esses momentos é, como você colocou aí, o soft skill é importante, mas se você trabalhar, criar um campo para trazer esse estado interno de quem está dando feedback, quem está recebendo nessa conversa, muda tudo. Então, como que se cria um campo para que o estado interno esteja bom de quem vai fazer e de quem vai receber? Se possível, dos dois juntos. Se não tiver clima para isso, antes de entrar para dar o feedback, ou para receber, alguma prática de equilíbrio. Uma respiração, uma meditação, ouvir uma música clássica por alguns minutos. A música tem ciência demonstrando que ela altera a molécula da água, somos feitos de água e ela equilibra, né, se uma música clássica. Então, música, respiração, meditação, por um minuto respirando consciente, contando a respiração, muda o seu estado, cientificamente comprovado. Então, antes de entrar para o feedback, criar esse campo. E, se possível, eu tenho ensinado algumas turmas, antes da reunião de feedback, coloca de maneira muito sutil, fala, olha, antes da gente entrar no assunto, vamos aqui criar um campo, tem um assunto que a gente faz que chama check-in emocional. Simplesmente perguntar, como é que você está chegando hoje? Me fala, em 2 palavras, como é que é o seu estado emocional? A pessoa não está acostumada com isso, eu falo, eu estou bem, estou triste, estou feliz. Criar um campo de a pessoa dizer como ela está e criar um campo de respirar por 1 minuto junto ou escutar uma música por uns minutos antes do feedback, muda o estado interno e isso muda completamente o jogo. Se não acreditar, além do que eu falei e das pesquisas que demonstram, faz para testar. Pode ser no relacionamento. Chega em casa com o marido ou com a mulher, vai ter aquela DR, respira 1 minuto junto, escuta uma música e você vai ver como que muda completamente a qualidade, a disponibilidade, a disposição para a vulnerabilidade, a forma de falar, a forma de receber.
Vou testar isso quando chegar em casa com a minha esposa hoje. Que ótimo. Até porque ela está assistindo a aula aqui, então ela já sabe o que vai ser trabalhado. Cíntia, Cíntia. Oi, boa noite. Estão me Boa ouvindo noite, bem? Cíntia. Boa noite. Muito bem. É o seguinte, eu sou médica e trabalho já há muitos anos, né, na área médica como coordenadora de um grupo que tem médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, faço reuniões multidisciplinares, se leva tudo, se discute em grupo. Aparentemente, a gente tenta manter, eu acho que esse livro da Era da Integridade, assim, caiu que nem uma luva para mim, assim, me deu vários insights, fiquei super satisfeita de lê-lo. E eu acho assim, a gente tem que ter como liderança, sempre tentar dar exemplo, e manter-se íntegro naquilo que a gente tem como a tua filosofia. Eu acho, concordo plenamente. Mas, assim, o meu questionamento que eu queria ver, ou que a gente pudesse discutir ou me dar uma ajuda nisso, é quando a gente trata de colega para colega, nossos pares, tá? Então, eu sou a líder, eu tenho meus colegas, eu faço reuniões semanais, a gente tem protocolos, a gente tem códigos de conduta, de boas práticas. Quando a gente é pego de surpresa, que assim te dizem que vão fazer uma coisa completamente que não está não está sendo esperado. E aí eu me vejo numa posição de dizer não. Eu: "Não, fulano, eu acho que por isso, o que que tu acha?" E muitas vezes o que eu recebo, não muitas vezes, algumas vezes, mas assim, o que pode acontecer é que a pessoa não concordar, né. Ela gostaria de burlar aquilo ali, entendeu. Qual é o problema que vai ter, Cíntia, se eu fizer isso e não fizer aquilo? É uma coisinha aqui, em vez de eu fazer isso, eu vou fazer no outro dia, eu vou vir no outro dia, não vou amanhã, eu vou no outro. Eu tenho essa conduta assim, não. Eu acho se as coisas têm que ser seguidas, nós vamos mudar, podemos mudar qualquer regra, pode ser tudo mudado, desde que a gente combine com antecedência e com os outros. Isso eu tenho, eu até acho que estou conseguindo levar isso, mas às vezes a gente fica chocado, assim, sabe? Fica naquela situação de: "Ah, será que eu estou sendo tão intransigente? Será que eu não podia?" Mas eu acho que não, eu acho que se a gente tem regras a ser seguidas, e quando eu li esse livro aqui, digo: "Ah, eu acho que eu estou no caminho certo." Eu gostaria que comentasse, que uma coisa é quando a gente fala com outro funcionário da equipe, que daí mas são os teus pares. Então a gente quer que as coisas andem e o exemplo seja dado. Quem é que vai dar o exemplo? Somos nós mesmos, né. Eu acho que os legados que a gente vai deixar, como foi falado. E até eu me perguntei também, há poucos dias aconteceu isso, será que existe mentoria para isso? Eu estou vendo que existe, né, mentoria para Sim. líder, né, que para mim que sou médica, achei, assim, fantástico, que eu acho a mentoria como se eu estivesse fazendo uma psicoterapia, só que eu vou trabalhar psicoterapia com alguém que vai eu poder discutir isso, né. Então Ok. essa é a minha colocação. Muito bom, Cíntia. Primeiro, gratidão por estar lendo, ter lido meu livro, né? Fico muito honrado e que bom que está te ajudando. E assim, no caso concreto da sua colocação, né? Primeiro, uma observação, que eu tenho muitos amigos médicos, né? Já trabalhei bastante na área de saúde, e é impressionante como... Eu não sou médico, sou advogado, sou administrador, mas convivo bastante. É impressionante como a classe médica tem gente doente, que é quem mais tem a responsabilidade de cuidar, né? E está muito doente, está se cuidando pouco, né? Então, no ambiente de colegas, né, nessa área, talvez seja até mais difícil do que em outras áreas, né? Porque vocês já passam por essa questão desde a faculdade, lidar com a vida e com a morte, assim, né, e etc. Mas, independente da área do que você colocou, o que eu sinto de falar assim, primeiro, agir como Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, porque a única certeza que a gente tem é que não dá para mudar o outro, né? Quando a gente tem isso, a fórmula do Yuval Harari, que ele colocou naquele livro Homo Deus, e nos 21 Tendências para o século XXI, felicidade é igual realidade menos expectativa.
Então, assim, você quer... Sabe tem aquele ditado oriental antigo, né? O que você faz para discutir... Se uma pessoa discordar com você, o que você faz? Concorda, né? E se ela continuar... Concorda, porque se você quiser discordar e a pessoa quiser discordar, a gente vive esse mundo que a gente está vendo, de dicotomia, de polarização, etc. Então, mude a si própria e vai ver o resultado, que é o filósofo Stefano Dana, autor da Escola dos Deuses, de Um Sonho para o Mundo, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o mundo é como uma goma de mascar, ele adota o formato da sua mordida. Ele fala, o mundo é assim porque você é assim. Normalmente o que a gente acha ruim no outro, tem um monte de estudos de psicologia sobre isso, e de sociologia, de antropologia, né? A gente acha errado no outro aquilo que nos incomoda porque é aquilo que dentro de nós a gente não gosta, né? Quem vive casamentos há muito tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Se não percebeu ainda, pega o espelho aí para ver. E assim com filhos, o que incomoda nos filhos é aquilo que a gente ainda não resolveu em nós. Então, se a gente trabalhar para mudar a nós mesmos e não termos a expectativa, ou seja, olharmos para a realidade, a gente vai ser mais feliz. E sendo mais feliz, ao invés de tentar impor a nossa verdade e impor o nosso jeito, pelo nosso exemplo, às vezes o cara não vai acreditar no que você quer, não vai fazer do jeito que você quer, mas ele está vendo a sua felicidade, ele vai olhar e falar assim, o que ela está fazendo que eu não estou fazendo? Ele vai te ouvir, mesmo discordando, vai passar a prestar atenção em você. E, fora mais conceitualmente, é trazer para a mesa aquilo que a gente às vezes não traz. A gente às vezes tem um problema, a pessoa discute. Como é uma forma de fazer isso, também de uma maneira bem rápida, ao invés de olhar a minha opinião e a sua opinião, é olhar a circunstância, a situação sem pessoalismo. É olhar assim, qual é o objetivo da instituição, da área, do grupo, olhar aonde queremos chegar. E onde queremos chegar. E o que nós estamos vendo aqui está de acordo com onde a gente quer chegar e está de acordo com os valores, os princípios, as condutas esperadas. Então, qual é a melhor decisão para que vai nos levar mais rápido, mais barato, mais eficiente onde a gente quer chegar e que não fira e ultrapasse a ética, os valores, as condutas. Porque aí você sai da minha visão e a sua visão para olhar a nossa visão de longo prazo, o nosso objetivo, o nosso sonho em conjunto, nosso propósito, sem que eu atropele os valores. E aí você sai, você convida a outra pessoa a olhar para outro prisma, não para a opinião dela, mas para aquilo que queremos construir juntos. Gente, nós temos 4 perguntas e temos 12 minutos. Então, a partir de agora, a objetividade se tornará a nossa... E só para dizer para vocês... Não só na pergunta, nas respostas. Também. O Lucas, dentro da agenda executiva, ó, tem uma menina linda ali com o Rodrigo abanando para nós lá. Ó. O Lucas vai... Dentro da agenda executiva em saúde, a gente está lançando alguns cursos específicos, né? Então, tem o curso Construindo Mapas Estratégicos e também o curso da Cultura e Liderança de Feedback, que estão dentro da estrutura do curso da Agenda Executiva. Mas nós vamos lançar um curso que é exatamente a Era da Integridade, né? Como fazendo parte também da Agenda Executiva. Então, tem uma pergunta da Vivian: qual a melhor forma de conduzir a liderança com tantas diferenças entre gerações, cada uma com um modo de se comunicar, de ouvir e desdobrar as orientações, né? Uma vez me perguntaram, me disseram, quer conviver com a nova geração? Convive um pouco mais com teus filhos, que tu vai saber como você vai fazer para viver melhor, né? Acho que é isso, o Torelli já deu a resposta e a própria pergunta já vem a resposta, né? A gente estamos vivendo um momento de aceitação das diferenças, das diversidades, talvez como nunca antes, ainda com muito conflito, né? A gente está falando de diversidades raciais, de gênero, enfim, de aceitação das minorias, como parte até do ESG, da política das empresas. Mas a de geração, e tem uma diferença muito grande, que além da geração, a diferença de opinião. Então, a questão é querer ouvir, querer saber o lado do outro, um pouco do que a gente falou antes. Porque se a gente pegar a diferença de geração e pegar a experiência dos mais antigos e a inovação, a forma de entender o mundo dos mais jovens, e somar, dá a completude perfeita. A questão é, talvez caiba aos mais antigos ter a humildade e o interesse em aprender com os mais jovens, e os mais jovens, o respeito e a capacidade de olhar que tem o que aprender. E aí, se não tem, algum mediador que veja isso, a soma
das partes dá o todo, e o todo é sempre mais importante que as partes. Bacana. O Márcio Mielo mandou no chat, boa noite, uma contribuição. Temos trabalhado já na integração do novo colaborador, a biografia do integrante do time. Contribui muito, uma vez que liderar sem conhecer experiências e expectativas do liderado é muito mais difícil. Andréia, você que levantou a mão. Boa noite, eu sou engenheira, né? Estão me escutando? Sim, muito bem. Então, eu queria agradecer e estou bem emocionada porque justamente eu fiz uma mudança agora de empresa, sou coordenadora de obras e trabalho, fiz muitas obras hospitalares, né? Muita experiência. E justo estou saindo de uma hora agora que na parte hospitalar que tinha uma carga de trabalho muito grande. Então, justamente, é impressionante, mas justamente foi porque eu não tinha vida fora do trabalho, né? E eu queria justamente estudar filosofia, que eu amo a filosofia, né? Porque justamente me dá esse equilíbrio para, às vezes, tu está com 60 pessoas que têm diferentes níveis e que passam necessidades emocionais básicas de falta de tudo, né? E a gente, como o senhor falou, é muito importante a gente estar equilibrado para poder dar o exemplo. Então, eu queria dizer assim que é impressionante assim como o senhor me deu a certeza de que a atitude que eu tomei em sair e tomar outro rumo para a minha vida e depois continuar com o sonho está certo, né? Então, eu queria agradecer e com certeza a Lúcia Helena Galvão, a doutoras Marian Rojas Estrapé e Mário Alonso Puig, que são psiquiatras espanhóis, são maravilhosos e são minha base de apoio quando eu, às vezes, tinha muita pressão e que não sabia como lidar. Então, lhes agradeço e cada vez mais encantada com o curso. Gratidão pelo seu depoimento, que feliz que, né? Eu fico muito feliz quando, mais do que a reflexão que a gente traz toca a mente, ela é quando toca o coração junto, faz esse equilíbrio. Então, gratidão. Espero que para cada um de vocês, aproveitando aqui para fazer a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar com vocês, e acho que meu papel é mais esse, de trazer a reflexão, porque a resposta vai estar dentro de cada um, e o autoconhecimento, ele não é o livro que você lê sobre o autoconhecimento, é realmente como você aplica aquilo que você vai tendo de experiência, pegar mentores e líderes como referência, e o curso do Torelli e tudo mais, eles ajudam a nos dar norte e caminho. Então, é uma honra para mim estar aqui. Você que citou a Andréia, né, que citou a professora Lúcia Helena Galvão, quem quiser, tem uma live minha com a professora Lúcia Helena Galvão, está no YouTube dela e do meu, ou no Instagram dela ou do meu também, dá para assistir. Uma conversa bem interessante também. E é isso, eu acho que o importante é a gente começar a olhar para isso, né? Eu vi que os assuntos vieram bastante essa questão do feedback, de como lidar com o outro vai ser um espelho de como eu estou lidando comigo mesmo. E nunca vou conseguir dar para o outro aquilo que eu não tenho. É um princípio até mal interpretado de Jesus. Jesus falou a frase: amai ao próximo como a ti mesmo. E independente da questão Jesus religioso, mas filosófico, amai ao próximo como a ti mesmo, quando a gente para pensar, é impossível você amar o outro mais do que você ama a si próprio. Então, para você amar o próximo, você primeiro precisa se amar. Como é que eu dou feedback para alguém se eu não sei nem interpretar como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou lidando com as minhas coisas? Eu estou agindo, de fato, pelos meus propósitos ou eu estou agindo pelo meu ego, pelo meu medo de perder o emprego, pelo meu medo de ser julgado, pelo meu medo de ser reconhecido pelas minhas falhas? Porque, no fim do dia, uma frase que eu gosto muito, que não é de um filósofo antigo, é de um cara mais recente, liderança é caráter em ação. Meu amigo Jorge Bajerski. Bajerski tem que pintar essa barba, outro tirar essa barba. Não está bonito. Isso. Obrigado, Torelli, pelas palavras. Não, sem brincadeira, eu queria agradecer ao Torelli pelo convite de participar dessa live e parabenizar o Lucas aí pela maravilhosa abordagem desse tema tão importante, né? Não só para as organizações,
como de resto para todas as pessoas e para o nosso país. Eu queria abordar uma questão um pouco mais abrangente, né, do que foi abordado até agora, porque é uma das coisas que preocupa muito a gente e as futuras gerações, os filhos, a gente se preocupa com isso, que é uma coisa mais em relação ao nosso país como um todo, assim, né? A gente vê nas organizações, a grande maioria das organizações hoje tem excelentes, maravilhosos programas de integridade, de compliance, mas a gente não percebe, eu pelo menos não percebo, o mesmo cuidado na escolha das pessoas que vão conduzir essas organizações, né? Muitas vezes, a gente está vendo exemplos, tu mesmo citaste o exemplo das americanas. No passado, tivemos tudo que aconteceu na Petrobras, que tinha um programa de integridade maravilhoso à época, e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, sabe? Essa questão daquilo que as organizações se propõem, né, nas suas diretrizes, né, nos seus projetos de futuro, versus a escolha do caráter das pessoas que vão conduzir essas organizações. Muito bom. Quanto tempo nós temos? Temos 4 minutos, ainda tem a Yara e a Cíntia para perguntar. Bajerski, né? Daria para ficar uns 4 dias falando sobre esse assunto. Então, a gente vai ter que bater outros papos e segue lá nas redes sociais. Mas só um resumo disso, assim, o que me motivou, não existiria o livro da Era da Integridade, nada disso, se não fosse a minha busca como cidadão e a minha inquietude de olhar o entorno e ver que, né, a qualidade de vida em países que estão na melhor felicidade do mundo é em função dessa questão da consciência da cidadania. Então, você tem razão. Na Petrobras, o projeto de integridade realmente acelerou depois das questões de corrupção. Então, o que eu vejo, assim, o copo cheio e o copo vazio? Quando o mundo tem um problema, a gente começa a querer olhar para ele e resolver. Então, eu vejo como todos os problemas sociais, políticos, eles estão trazendo... Os meus filhos certamente vão ter mais consciência cidadã do que nossa geração, do que a minha, dos meus pais tiveram. Porque estão vendo a consequência dos problemas, a consequência de não escolher bem desde os políticos e deixar as questões das empresas e etc. E, para resumir, o conceito da Era da Integridade é muito esse, do indivíduo melhorando. Ele vai melhorar como líder e as empresas melhorando, os líderes voltam indivíduos para casa melhores. E os indivíduos que são nas suas pessoas físicas ou nas suas pessoas jurídicas, líder e liderado, eles são, inevitavelmente, cidadãos. Então, a consequência para a sociedade é uma busca de integridade, é uma consequência natural dos povos mais desenvolvidos, das sociedades mais felizes, daquelas ilhas de excelência. Então, dizer para você que eu fundei, 12 anos atrás, um instituto chamado Acordem e Progresso, para trabalhar cidadania, consciência em jovens. Então, foi isso que me motivou a falar sobre esse assunto, pesquisar sobre esse assunto, querer me conhecer. Então, acho que é um caminho sem volta, mas que depende de cada um de nós. Depende das empresas e dos líderes conscientes que vão fazer isso alastrar. Depende de mim e depende de você. Na sua palestra, você disse que o que diferencia o ser humano hoje, o homem dos animais, é que o homem tem o livre-arbítrio. Ele pode decidir fazer o certo ou o errado. Mas que a evolução da humanidade, o homem só vai poder fazer o certo, né? Então, a nossa evolução é não mais ter, talvez, a possibilidade de fazer tanto o errado de uma forma onde eu possa escolher descumprir uma lei, descumprir alguma coisa, com a facilidade que a gente tem hoje, né? Pelo amor ou pela dor, pela consciência, eu já sei que vai dar errado, não faço. Pela dor, dá errado, ou eu vejo dando errado no outro e eu corrijo. É a história do Pinóquio, né? De tanto errar e ganhar a orelha de burro e nariz por mentir, ser engolido pela baleia, uma hora vira menino de verdade, para de cometer os erros, abdica do livre-arbítrio para só fazer o que é certo. Então, é um caminho sem volta, mas é um caminho ainda longo. É um caminho que ainda tem um tanto de gente que não tomou essa consciência. Então, cabe a cada um de nós sermos os líderes que a gente deseja ver no mundo, né? Sermos as empresas que a gente quer. Gente, agora a Yara Torres, mas eu pediria que um próximo levantasse a mão. Alguém, por favor, levante a mão. A Patrícia levantou a mão, está ali. E ela vai ganhar o livro, então, do Lucas, A Era da Integridade. Estou levando para a Patrícia, que bom que é lá no hospital. Vou entregar em mãos para ti, Patrícia, o livro que o Lucas deu para a gente sortear aqui na... Como eu não ia saber como sortear, então eu preferi chamar alguém
E eu entrego para você amanhã, Patrícia. A Yara, por favor, Yara, você vai fazer a última pergunta e nós vamos para o encerramento da nossa atividade. Legal, boa noite. Eu queria agradecer pelo conteúdo riquíssimo que vocês trouxeram. Hoje a gente vê tanto a relativização de valores, e aqui a gente falando sobre valores que são absolutos, que não tem o contrário, sobre como verdade, confiança e tudo mais. Então, queria agradecer pela troca riquíssima. E falando um pouco sobre confiança, ser a base aí de equipes de alta performance, tem aquele livro dos 5 desafios das equipes, que trata muito sobre esse tema também. Eu trabalho com projetos e a liderança que eu exerço é muito mais relacionada à influência do que à autoridade. Então, são muitos stakeholders envolvidos nos projetos e que o maior desafio é exercer influência sem autoridade. E aí eu queria ouvir um pouco sobre a sua reflexão aí no que diz respeito a como fortalecer essas relações, seja fortalecendo relação de confiança de fato, trazendo contexto ou significado à comunicação, enfim, queria ouvir um pouco sobre a reflexão, a sua reflexão sobre esse tema. Influência associada à confiança. Legal. Bem rápido, né? Porque a gente tem minutos. Então, o desafio é... Na verdade, a autoridade, principalmente a autoridade concedida, né? Um cargo, uma posição eleita, ela é muito menos eficiente do que a influência. Tanto que a gente procura nas empresas, né, os líderes de fato. E não... Então, quando você tem alguém com autoridade e liderança que gera influência, você gera realmente uma grande transformação. Existe um estudo da Segunda Guerra Mundial que as pessoas lá dos alemães na época da guerra não estavam seguindo as ordens mais de Hitler ou de Mengele. Eles faziam aquilo porque para honrar a confiança no colega mais próximo. Chegou um tempo que as pessoas mandavam os outros para a câmara de gás, não porque acreditava naquilo ou porque não era contra, mas porque para honrar a confiança do colega. Então, é um estudo psicológico que os soldados lutaram na guerra até o fim, mesmo não concordando mais com o regime, com o que estava acontecendo, com a atrocidade toda, mas para honrar a vida do colega. Então, essa confiança e a influência, ela ocorre mesmo que inconsciente, mesmo que por uma coisa negativa. Então, haja visto que a gente tem visto hoje na internet, gente vendendo curso de autoridade, você é a menor autoridade, né? O cara começou ontem a fazer um assunto, já virou especialista vendendo. E as pessoas acreditam nisso, porque elas estão influenciadas. Então, um ponto importante para o líder e para o ser humano em geral é entender o poder da influência para exercê-la com consciência. E não se deixar influenciar por meias verdades. Porque se a gente olhar hoje na mídia, eu diria para você que 99% das notícias que a gente vê não são o fato. São uma versão do fato. São uma distorção do fato. São um interesse de influenciar dado algum objetivo ideológico. Isso não é a mídia, é a narrativa, é tudo na vida. Então, como criar essa autopercepção e a capacidade para influenciar positivamente e não se deixar influenciar negativamente poderia ser o tema de um novo livro inteiro, né? Como o próximo meu é sobre liderança consciente, não vai ser esse ainda, mas a sua pergunta é muito importante, porque é o discernimento da percepção, ter a consciência de separar o joio do trigo, a verdade da mentira. Ela tem um amigo psiquiatra que ele diz que chegará um tempo onde que a única forma de validar se a coisa é verdade ou não, e eu vejo que nós estamos chegando nisso com inteligência artificial, fazendo voz e fala, você não sabe mais o que é verdade e o que é não, escrevendo como se fosse humano. Então ele diz que haverá o tempo onde que o ser humano só conseguirá definir se é verdade ou mentira perguntando a si próprio. É a sua consciência que vai dizer. Então, vamos trabalhar a evolução da nossa consciência, e o único caminho, do caminho da integridade, é um caminho de buscar os valores, os princípios, sair da dualidade e ir para a unidade. Queria agradecer e já pedir desculpa algumas perguntas que chegaram pelo chat, né, do Hernani, a manifestação do Fausto, a da Paola, do Ricardo, da Miriam, do Bruno. Bem bacana, gente. Da Carla Ledo, da Ciomara. Essa atividade ela está gravada, ela vai ficar disponível dentro da plataforma do curso Agenda Executiva em Saúde.
é a primeira das nossas 5 lives. O curso ele deve ter hoje umas 9 aulas já gravadas, né? E total serão 22 aulas. E, além desse curso, tem o curso da liderança, cultura do feedback, construindo mapas estratégicos, e breve, dentro do programa Agenda Executiva em Saúde, o curso do Lucas da Era da Integridade, da Liderança Consciente. E nós vamos trazer, nas próximas lives, profissionais que possam fazer essa reflexão, né, que possam gerar esse aprendizado para a gente acordar amanhã diferente. Quero agradecer muito ao Lucas pela sua disponibilidade de estar participando dessa atividade, né? Eu que agradeço, porque você me dá a oportunidade, vocês todos, de exercer o meu propósito, né? Então, gratidão de estar aqui com cada um. E agradecer vocês, agradecer a todos. Nós chegamos a ter 85 participantes, né, de um total de 120 convidados, o que mostra que o interesse, né, a vontade de ser melhor é um tema importante na agenda das lideranças. Então, gente, boa noite. Até a nossa próxima, e muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Forte abraço. Obrigado também.